Olá, olá pessoal, eu sou a Priscila Leitner, eu sou psicóloga especialista em comportamento e transtornos alimentares. Eu tô aqui hoje para falar sobre uma das frases que eu mais escuto em consultório, que é: eu me sinto compulsiva. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso hoje e se você gosta dessa ideia, fica aqui que eu já vou contar um pouquinho mais. Mas antes, eu gostaria de pedir aquelas pessoas que estão me assistindo aí, né, que já me conhecem, que estão me conhecendo agora, que surgiram de repente, que curtam, que compartilham, que se inscrevam no canal. É um canal novo, né, que eu criei aí para começar a compartilhar vídeos, né, e conteúdo sobre o comportamento alimentar que eu acumulei ao longo dos anos aí, né. Então é um perfil meu, né, não é um perfil do IPCAC, né, que é o Instituto de Pesquisa do Comportamento Alimentar de Curitiba. E a ideia é levar mais e mais pessoas essas informações e várias dicas sempre sobre como melhorar a relação com a comida, a relação com o corpo, a relação consigo mesmo. Então vamos lá. Essa frase, sem dúvida, é uma das frases que eu mais escuto, né? Essa queixa, eu me sinto compulsiva. Ela só perde pro pessoal do emagrecimento, né? Aqueles que dizem, porque eu não consigo emagrecer? Doutora, eu não consigo emagrecer. O que acontece que eu não consigo emagrecer? Né? Que até já virou uma série, né? De vídeos que eu criei para falar só sobre esse detalhe do emagrecimento. Mas na verdade tudo está entrelaçado. Tudo isso que eu vou falar hoje aqui também afeta, né? Porque também é comum escutar pessoas que me falam assim: Priscila, eu não consigo emagrecer porque eu me sinto compulsiva. Então vamos lá, vamos falar um pouco mais a respeito disso, para que eu possa deixar aí várias dicas e que vocês possam repensar algumas coisas aí a respeito da relação com a comida. Então vamos lá. Então eu vou contar uma historinha, que é uma historinha muito típica. A pessoa acorda de manhã e ela acorda super motivada, às vezes é uma segunda-feira, às vezes não é, geralmente é segunda-feira, né? E ela tá disposta a se controlar, ela tá disposta a começar uma nova dieta e ela, inclusive, começa o dia muito bem, né? Mas com o passar do dia, o estresse, a ansiedade, às vezes a fome, porque tem gente que decide fazer dieta e que essa dieta ela faz com que a pessoa sinta fome, o que é um absurdo, mas enfim. E com o passar disso tudo, acontece que ela chega à noite, cansada, estressada, tarará, ansiosa e acaba exagerando. Isso é muito comum. Essa historinha, né, com variações, ela é muito comum de aparecer no meu consultório. E o que acontece? A pessoa às vezes se sente culpada, se sente até fracassada, frustrada, sente que não tem controle sobre a alimentação, sobre si mesmo. E isso é bem complicado. Quanto mais essa pessoa tenta se controlar, mais ela perde o controle. Então, quanto mais ela tenta, olha que dicotomia que aparece aí, quanto mais ela tenta o controle, mais ela encontra o descontrole. Isso já aconteceu com você? Se isso já aconteceu com você, deixa aqui embaixo, me conta que isso acontece com você. Eu vou querer saber, né, quem aí dessas pessoas que estão me escutando tem esse problema, né, que ao meu ver é um problema muito comum na população, né? Então hoje eu vou explicar para vocês a dinâmica que está por detrás disso, porque existe uma dinâmica por detrás disso. Apesar de muitas e muitas pessoas falarem: doutora, eu sou compulsiva, eu me sinto compulsiva. A realidade é que a compulsão alimentar, ela precisa preencher alguns critérios, ela precisa ter um nível tanto de intensidade quanto de exagero, e que para fazer esse diagnóstico você precisa procurar um psicólogo ou um psiquiatra especialista em comportamento alimentar, em transtornos alimentares. Mas enfim, muitas e muitas pessoas que se dizem compulsivas, elas na verdade não são compulsivas alimentares como um transtorno alimentar, mas ela tem comportamentos compulsivos. Algumas pessoas dessas têm uma personalidade compulsiva. E aí vai, né? Porque pode ver que o negócio pode ir muito longe, né? Tem pessoas que são compulsivas só com a comida, tem pessoas que são compulsivas com a comida, com o trabalho, com compras, com várias outras coisas, né? Com atividade física. Então isso tudo faz com que cada caso seja um caso, enfim, eu digo isso o tempo todo, né? Mas é legal eu falar que nem toda pessoa que se sente compulsiva tem um transtorno alimentar de compulsão, ok? Uma compulsão alimentar, né? Que a gente fala. Então vamos lá.
o que a gente entende que acontece aí nesse controle que leva ao descontrole? Às vezes a pessoa diz assim, é mais forte que eu. Não adianta, Priscila. Quanto mais eu tento me controlar, menos eu consigo me controlar. É mais forte que eu. Isso porque existe um ciclo, e esse é um ciclo que eu sempre explico para os meus pacientes, eu sempre falo nas minhas aulas, que é o ciclo restritivo compulsivo. Eu vou pegar até uma pranchetinha aqui e vou mostrar para vocês um pouquinho sobre o que é esse ciclo restritivo compulsivo. Então, de um lado, a gente tem o polo restritivo. Consegue ver? Restritivo. E de outro, nós temos o polo compulsivo. De um lado, nós temos o controle, de outro lado, nós temos o descontrole, né? Então, esse ciclo restritivo compulsivo, ele é um ciclo que se retroalimenta. Vou fazer as flechinhas aqui. Ele se retroalimenta, né? E ele vira algo sem fim, porque cada vez que a pessoa tenta restringir, ela acaba ficando mais compulsiva. Toda vez que ela tenta fazer uma dieta, ela fica mais compulsiva. Toda vez que ela tenta se controlar, ela fica mais descontrolada. O movimento compulsivo, ele é algo que dificilmente a pessoa consegue sair. Dificilmente a pessoa consegue sair aqui, ó, do polo compulsivo. Dificilmente, né? Algumas pessoas vão tomar remédios, algumas pessoas vão tentar outras técnicas, mas isso não funciona no longo prazo, né? Porque o polo compulsivo, ele é muito forte, porque ele tem um fator biológico que eu vou explicar para vocês aqui. Então, com o passar do tempo, esse ciclo restritivo compulsivo, ele pode se tornar tão intenso que a pessoa vai desenvolver, sim, um transtorno alimentar de compulsão, né? Ou uma bulimia, enfim, os transtornos alimentares dos exageros, né? Então, quando esse ciclo se repete eternamente, ele vai ficando cada vez mais grave. Claro que isso depende de caso para caso, precisa ter uma série de fatores aí para se desenvolver um transtorno alimentar, mas essa dinâmica aqui, ela está muito presente. E perceba que de um lado temos o restritivo e de outro lado temos o compulsivo. Mas aqui nesse meio, tanto em cima quanto embaixo, nós temos sentimentos. Então, é quase como se o estresse do dia a dia, como se o cansaço, como se algo que aconteceu, a pessoa acaba sofrendo essa influência emocional, ela não lida bem com isso e ela acaba indo para um movimento compulsivo, que pode ser compensatório, pode ser de vários tipos. E quando ela teve a compulsão, quando ela exagerou, quando ela quebrou a dieta, quando ela fez várias coisas, ela acaba também indo para um sentimento que é se sentir culpada, se sentir frustrada, se sentir, enfim, fora de controle. E isso faz com que no dia seguinte ela fale, agora vai. E nisso, o ciclo se repete mais uma vez, e mais uma vez, e mais uma vez. Eu não sei se isso ficou claro pra vocês, até legal se alguém puder falar assim, Priscila, entendi, porque, né? Às vezes eu explico isso e tento explicar isso de uma forma simples para que todo mundo entenda, todo mundo faça contato com isso. Mas então vamos lá. Na verdade, tudo é uma proteção do corpo. Tudo é o corpo tentando se proteger. Porque o corpo não entende que você está decidindo deliberadamente cortar açúcar, carboidrato, não sei o que, grupos alimentares ou passar fome. O corpo não entende isso. O nosso fator biológico, né, principalmente mais reptiliano, ele é um impulso de proteção do corpo. O corpo tem vários movimentos protetivos, né, de preservar realmente a espécie, de preservar a vida. Um exemplo no caso são os pensamentos negativos. Por que a gente tem pensamentos negativos? A gente tem muitos pensamentos negativos. Por que isso acontece? Você pode estar me perguntando. Porque pensar negativo preserva a espécie. Sim, se você pensar que você pode ser atropelado, você vai pensar nisso e olhar para os dois lados da rua. Se você pensar que algum lugar pode ser alto e você pode cair,
Opa, é um pensamento negativo, é um pensamento meio catastrófico? Sim, mas isso ajuda você a se proteger, a preservar a espécie. Então, assim como os pensamentos, o movimento alimentar, ele também acontece assim. O nosso corpo não entende que você decidiu deliberadamente parar de comer. Nosso corpo ainda acha que nós estamos no meio da floresta e que se ele não der um grito, um movimento de coma muito forte, você não vai comer, você vai passar fome e você vai morrer. Sim, é catastrófico, mas é assim que o corpo funciona, né? Sem contar todo o aspecto emocional, eu tô falando do biológico, todo o aspecto emocional, que é o do desejo, que é o tanto que a comida nutre afetivamente, o tanto que existe, né? A gente até usa alguns termos hoje como comfort food, que é a comida que conforta, é a comida que acalma. Então isso tudo mexe com a relação com a comida de uma forma muito grande, né? De uma forma assustadoramente grande. Então, para que eu tô contando isso tudo para vocês? Para que vocês entendam que é muito difícil a pessoa que tá no movimento compulsivo ter força de vontade, que é o que os outros dizem, e não ter a compulsão, não ter o movimento compulsivo. É muito difícil, né? Eu costumo até dizer, a gente causa compulsões toda vez que a gente decide cortar coisas, toda vez que a gente decide ir para uma restrição, é um ótimo jeito da gente arrumar um exagero, uma compulsão. A gente decide do nada, sem planejamento, sem algo gradativo, um processo, a gente decide retirar todo o açúcar da dieta, sendo que até então você ingeria açúcar. Ótimo jeito de arrumar uma compulsão por açúcar e comer exageradamente doces. Então você vai me dizer, então Priscila, qual que é o caminho, né? Qual que é o caminho? Como que eu emagreço? Como que eu melhoro? Como que eu resolvo e quebro esse ciclo da compulsão alimentar ou do exagero alimentar? E essa é uma ótima pergunta, porque é exatamente isso que eu trago para os meus pacientes no tratamento, e é isso que eu tô, assim, muito empenhada em trazer aqui para vocês, né? E falando e dando dicas a respeito disso. Existe todo um método, né, que eu criei ao longo dos anos, que envolve técnicas corporais, orientação do comportamento alimentar, a melhora da relação com a comida, mas enfim, hoje a dica é: não restrinja, não corte coisas deliberadamente, não faça loucuras para que o seu corpo não busque uma compulsão alimentar. E se você já vive nesse ciclo, a minha dica é ainda mais forte. Não dá para você querer quebrar o ciclo aqui no polo compulsivo. Você vai quebrar o ciclo aqui no polo restritivo. É deixando de restringir que você vai arrumar a tua relação com a comida. Ah, Priscila, mas se eu não restringir, então eu vou comer tudo que eu vejo pela frente? Não, daí você vai aprender algumas dicas que eu vou deixar aqui sobre alimentação intuitiva. E eu vou comentar várias e várias coisas aqui sobre alimentação intuitiva. E se você quer saber mais sobre isso, se isso faz sentido, se você tá vendo aqui hoje, né, e falando, nossa, Priscila, isso faz todo sentido pra mim, eu realmente tô assim. A ideia hoje é que você entenda que você não pode restringir para que você resolva a compulsão alimentar. Se isso é muito difícil, fica ligado que eu vou deixar mais e mais dicas. Você também pode me mandar mensagem, me pedir algum tema específico, compartilhar a tua experiência comigo, que eu vou adorar responder. Ok, gente? Essa é a comentário de hoje, é o papo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Até mais, gente. Tchau, tchau.